Olá, povo de Deus. Há um tempão que a gente não se vê. Estou aqui vendo meus cabelos coloridos, né? Eu tô de cabelos coloridos, seus cabelos coloridos, enfim. Mas é isso, irmãos. E aí, quanto tempo que eu não trago uma palavra? Quanto tempo que eu não faço nada? Enfim, mas nessa manhã de quinta-feira, maio, é maio? Nós estamos em abril. Eu resolvi louvar a Deus aqui na minha casa, eu e meu marido. A gente está sempre, realmente, nós temos o hábito mesmo de adorar a Deus todos os dias. Tem dias que é mais prolongado pela manhã, tem dias que é menos prolongados, enfim. Mas nós estamos aqui nesta manhã louvando ao Senhor. E aí, nós já louvamos ao Senhor bastante. Eu resolvi meditar na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E a palavra do Senhor nos transforma, nos transporta, né, ao mundo verdadeiro de luz. Vivemos nos dias difíceis, mas sabemos que o Senhor é conosco. Então, diante dessa palavra, eu falei, Senhor, me dá uma palavra aí para eu poder meditar agora, rapidamente aqui. E aí, eu abri aqui a minha Bíblia em 1 Tessalonicenses 2, né? Eu fico vendo assim, como é gostoso você ter uma vida com Cristo. E quando você tem uma vida com Cristo, meditando na palavra, buscando na palavra, você consegue ter sempre uma mensagem, né? Você não precisa ficar aí, o que eu vou falar hoje? Você consegue sempre ter uma mensagem para você dividir com as pessoas e com você. Porque, na verdade, a palavra de Deus eu estou dividindo comigo, o meu espírito, o meu ouvido, ele precisa ouvir. E aí, eu peguei aqui 1 Tessalonicenses 2, a partir do capítulo 15, que tem como título o proceder fiel dos tessalonicenses nas tribulações. É isso aí. Nós, como os tessalonicenses, que você sabe que a Bíblia foi escrita para os povos muito antes de nós, lá na África, quando tudo começou, não é verdade? A África é o berço da humanidade, tudo começou na África. E tinha vários povos, né? Assim como nós temos aqui vários bairros, né? Copacabana, Jardim Maravilha, Cidade de Deus, vários bairros lá também. Então, eram cidades. Então, aqui, os tessalonicenses eram um povo, não é verdade? Era um povo que eles viviam, como todos eles, foi uma epístola de Tessalonicenses, foi Paulo, né? Paulo que escreveu Tessalonicenses, e aí dividindo conosco diz assim, outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças, é que, tendo-vos recebido a palavra de nós, ouviste que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, você está vendo que ele está falando de um povo que é fiel nas tribulações, nas dificuldades, nas lutas, né? O apóstolo Paulo, ele tá pregando para os tessalônicos, e os tessalonicenses estão falando isso, que nas tribulações, eles não tinham uma outra razão do que continuar acreditando naquilo que foi pregado pelo apóstolo Paulo, assim como nós. Então ele fala, olha, outra razão não temos, né? Para que incessantemente dar graça. Então, o que nós temos com a tribulação? Nesse momento do planeta, nós estamos vivendo um momento difícil lá com a África, Moçambique, né? Agora você imagina o continente maior do mundo, que tem 54 países, e que tudo começou, está vivendo momentos aterrorizantes, e você deve procurar saber e conhecer a África, e saber, né? Tudo começou ali, e nós vemos ali Moçambique ser devastado por um ciclone, e não só outros países que estão ali. A África, o maior continente do mundo. Os livros didáticos nos ensinam que primeiro vem a América, depois vem, né, a Ásia, não, mas a África começou, tudo começou na África, mas por quê? Os portugueses, holandeses, os europeus, né, depois de sequestrar os africanos e trazerem para a escravidão, começou a colocar para nós que tudo começou nos primeiros mundos. Não, o país do primeiro mundo é a África, não é os outros. Os outros nós aprendemos com eles, essa mentira maligna que nos afasta da verdade. Por quê? Porque quando a gente começa a entender quem é a África, o que é a África, a gente começa a aprender mais de Deus, porque é provado biblicamente, né? Então vamos lá. A palavra da verdade que foi pregada para o povo de Tessalônica. Então, outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus,
é que, tendo vós recebido a palavra de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em nós, em vós, os que credes. Então, para que a gente creia que essa palavra é verdadeira, nós temos que acreditar em Deus, né? Se não acreditamos em Deus, fica difícil de acreditar no poder de Deus. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus tem um propósito na nossa vida, vamos prosseguir. Se você está sentindo dificuldade de caminhar, de permanecer com Cristo, busque na palavra. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela nos transporta ao mundo espiritual. E quando nós estamos fortalecidos no Senhor, nós conseguimos dizer não às coisas que vêm para tentar nos tirar da presença do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. Tá? Então, aí o capítulo 14 diz assim, Tessalonicenses 2, eu li o 13, agora eu vou ler o 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte do vosso patrício as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Então, quando a gente fala na igreja, a gente sabe muito bem que o templo em si não é nada, não vai levar ninguém para o céu, não vai subir, porque nós somos a igreja removível, somos nós que vamos subir. Porque quando nós recebemos a Cristo, nós nos ligamos com Deus, né? Assim, nós nos religamos com Deus, porque ali, na desobediência no Éden, o homem caiu. E através de Jesus Cristo na graça, nós nos religamos. Então, quando ele fala aqui da igreja, né, e nós temos umas tradições assim, então a igreja que nós temos que imitar são os homens e mulheres que têm uma vida com Cristo. São homens e mulheres que vivem como igreja. Aqui não está se falando de denominação, de instituições evangélicas, não. Está se dando um modo de parecer de como nós somos, porque certamente lá na Tessalônica existia pessoas, né, como aqui no Brasil, que aprenderam a palavra de Deus e viveram de acordo com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos sustenta, tá? E como povo, quando a gente se reúne ali, somos verdadeiramente o corpo de Cristo reunido. Quando está fechado lá o espaço que nós adoramos a Deus, acabou aquele espaço ali. Mas nós, a igreja removível, continua, né? E os judeus estavam tendo uma situação delicada. E é até interessante, agora também nós estamos vendo esse movimento do Brasil com Israel, então nós temos que procurar entender que nisso tudo há uma confusão muito grande, mas nós temos que permanecer na palavra da verdade. Então, como igreja, imitadores de Cristo, não é assim? Ele está dizendo que nós temos que ser imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus. Então, a cada dia que você lê a palavra, medita nos evangelhos de Cristo, você aprende como ser igreja de Cristo aqui na terra, como viver uma vida com Cristo e como permanecer, entendeu? Então, nós precisamos disso. Nós precisamos permanecer com Cristo. Nós precisamos viver na presença do Senhor. Aí ele vai dizer no 15, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, está acontecendo um conflito naquele local, está acontecendo uma luta muito grande, e aqui no Brasil não é diferente. Nós temos que estar atento a essa nova onda do Israel com a paz do Brasil. Isso não é bíblico, porque a Bíblia nos ensina que todos nós somos o Israel de Deus nesse momento, a igreja de Cristo na terra. Para você ser Israel de Deus, você tem que conhecer a Jesus, recebê-lo como Salvador e aceitar e viver da maneira dele. O que nós temos visto agora no Brasil é a seita do judaísmo, os judaizantes, esse Israel novo de 68 anos, que não tem nada a ver com o Israel que a Bíblia está falando aqui. Então, isso tem que ser muito claro na sua vida e na minha vida.
Nós temos que entender, porque senão nós vamos ficar orando e adorando e fazendo sagrado aquilo que não tem nada a ver com Jesus. Primeiro, que a condição que o Senhor nos dá na sua palavra de sermos Israel de Deus é obedecer a Ele, receber o seu Filho como Salvador. Isaías já profetizava lá, né, porque eles não vieram para os seus, né, mas e para nós, eles não veio para nós os brasileiros, digamos assim, mas nós o recebemos e o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não é assim? Então, a condição para sermos Israel de Deus é receber a Cristo como Salvador e Senhor. E nesse momento que nós estamos vendo aqui, o proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações é porque existia um povo ao redor e ao derredor que estavam confundindo eles. O apóstolo Paulo foi, pregou, e o apóstolo Paulo fala claramente que ele não foi ali falar de palavras de homem dele, mas sim da palavra de Deus, que é verdadeira e que nós temos que crer. Então, é importante que eu e você aprenda de Jesus, leia a palavra de Deus e procure pedir a Deus discernimento para que possamos obedecer a Deus e fazer a vontade do Pai, tá? Então é isso aí. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, temos a razão que temos é caminhar com Cristo. Aguardamos a vida eterna, aguardamos a volta de Jesus em nossas vidas. Eu costumo dizer que a volta de Jesus, enquanto estamos vivos, ela é individual. Hoje ele está chamando um, hoje ele está chamando outro, mas se tivermos oportunidade de, naquele grande dia, subirmos todos juntos, glória a Deus, aos que ficarem, né? Então, que essa mensagem possa ficar no seu coração, que você possa ouvir a palavra, obedecer a Deus, meditar em sua palavra, pedir ao Espírito Santo que ele te dirija nesses caminhos, nessa caminhada aqui na terra, que ao nosso redor vão vir muitas coisas para nos confundir, porque você vê que ele fala do proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. Então, nós temos que estar atentos, porque as tribulações virão, né? A cada dia temos visto. É isso aí. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, te dê muita força, assim como tem me dado. A cada dia eu procuro ler, eu procuro meditar, eu procuro viver como igreja de Cristo, mas como igreja removível, como corpo. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Não como as denominações me impõem. Temos que tomar cuidado, porque as denominações estão impondo, não são todas, mas temos uma grande gama de denominações impondo modos de vida que as pessoas não conseguem permanecer no Evangelho de Cristo. Amém? Grande abraço para você. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer a luz dele sobre ti, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.